MSD Preview, informação até você. Você mesmo que acredita no humor, na superação. Igual do entrevistado dessa edição, Valdeci Chocolate. Ele que já foi vereador, é palhaço e tem muita história para contar. Se fosse você, ficava no vídeo. Olá, seja bem-vindo. Que bacana ter você aqui no MSD. Bom, bonito, cheiroso, gostoso, charmoso e mentiroso, né? Mas totalmente, assim, perceptível, né? Impossível ninguém perceber você, em qualquer agenda que for. Qualquer lugar. Tal. Principalmente as crianças também, né? Que você leva uma alegria enorme nos eventos, tal, por onde passa. Graças a Deus. Quantos anos já desse personagem? Esse personagem, na verdade, ele aconteceu desde o Povo na TV, da época. E de lá pra cá... Mais uns 15 anos por aí, né? Por baixo. Eu acho que tem mais, tem 20 anos isso. Porque assim, eu comecei... Você tá com 42 hoje. Eu tô com 42. Então, eu comecei, na verdade, como um palhaço com 15 anos. Agora, o personagem em si pegou, eu acredito que de 2004, 2005 pra cá, que esse personagem pegou e firmou. E daí eu não parei mais, eu continuei com ele, fui dando uma repaginada, mudei peruca, mudei algumas coisas, mudei roupa, e aí acabei ficando agora desta forma. Pode ser que daqui para frente a gente mude mais alguma coisa. E o que fez surgir esse personagem? Na verdade, esse personagem começou assim, eu era palhaço. Porque hoje ele faz parte do teu nome, né? Valdeci Chocolate. É o chocolate. É o chocolate. É uma marca, é o chocolate. Então eu só pintava o rosto. Eu pintava o rosto de palhaço, colocava uma peruca de palhaço e era o palhaço chocolate. E aí nós tiramos essa identificação de palhaço e colocamos esse personagem com um batom, com uma maquiagem, um óculos, uma peruca, que não é tanto um palhaço, né? Mas sim um personagem que... É uma figura, né? É uma figura. É um cara extravagante e tal. Exatamente. E aí colou. E daí então não paramos mais com essa ideia e por onde passa, graças a Deus, é um sucesso, por onde vamos... E somos bem aceitos, graças a Deus, por todo o sul mato-grossense e até no interior do estado, aí em São Paulo também, nós já fomos fazer alguns shows e as pessoas aceitaram muito bem o personagem Chocolate. Do Chocolate tem muita coisa do Valdeci, né? Claro. E assim, envolve a questão tanta simpatia, paciência, forma de ver a vida, sim, né? Transmitir para as pessoas. Você se inspirou em alguém para achar o chocolate ou com o passar do tempo foi surgindo? Foi surgindo. Isso foi surgindo devagar e é como eu sempre brinco com as pessoas. Às processo de composição, né? Às vezes você tem os seus problemas por trás desta máscara, mas você não pode transmitir esses problemas para as pessoas. Então, isso me fez amadurecer cada dia mais, aprender cada dia mais. O circo te ensina muito isso. Porque eu fiz muito picadeiro de circo com a família Pérez. Então isso me ensinou que você não pode trazer os problemas que acontecem lá atrás do picadeiro. Você tem que, no momento que você ligou a câmera, ação, você não transmite mais nada. É uma magia que o artista tem, que a maioria das pessoas não tem, que talvez seja até um fator de inveja. Por exemplo, assim, é dom, né? Dom. Porque assim, as pessoas, quem dera, elas pudessem, ao pisar no trabalho, ou até em outra experiência que ela vai fazer a faculdade e tudo mais, ela deixar os problemas para trás. Exatamente. E virar a chave, né? Senão você não foca. Isso. O artista, ele é obrigado a fazer isso, porque senão ele não consegue emocionar. Transmitir aquilo que ele quer transmitir para as pessoas, o que é alegria, o sorriso. Você acha que é dom, mas é natural, não é uma coisa que um exercício. Às vezes até em casa, depois eu vou assistir alguns takes dos meus shows, onde me apresentei, eu mesmo me pergunto, poxa, mas eu mesmo que fiz isso? Será que sou eu? Então você fica nessa dúvida. Para quem acredita, vai falar que é um lado espiritual. Mas enfim, eu não quero levar para o lado espiritual, mas sim para um lado de um dom que Deus nos deu, né? Que acaba sendo espiritual, porque tudo na vida é espiritual, né? Então, eu acredito muito nisso. Agora, no paradigma do palhaço, tem até aquele filme do Selton Mello, né? Que mostra também o outro lado, né? Humaniza o palhaço. Se ser palhaço, no momento que você tem a mística de lidar com o público, é talvez a hora de esquecer de tudo, de viver só aquela experiência, quando se volta para a vida normal, deve ser mais complicado também, né? Aqueles problemas acumulados e toda aquela questão de às vezes não entender, sim, como que o mundo não pega leve com o palhaço, que ajuda a tornar o mundo mais leve. Com certeza, como que foi para você também esses momentos, a família entender?
esse outro lado também. Realmente às vezes você pode ter uma discussão com a esposa ou com alguém e você acaba terminando aquela discussão e tendo que subir no palco e fazer o show. E isso você não pode Mais permitir. difícil voltar do palco, é isso que eu quero dizer. Não, aí quando você volta, aí você vai, com certeza, tomar de frente aquele problema. Aí você vai ter que sentar, resolver. Eu não sou de muita briga, eu sou mais de conversar, mais de diálogo. Em casa a esposa está assistindo, pode dizer para você e confirmar que eu sou mais da conversa, eu sou mais do diálogo. Eu não gosto muito daquela coisa de você ficar de cara feia ou dormir um para um lado, outro para o outro. Não, você tem que resolver o que tiver que resolver agora. Não deu para resolver agora por causa de uma circunstância ou por causa de um show. Quando terminar, vamos resolver esse problema. E nisso eu levo a vida desta forma, desta maneira. É por isso que eu acho que eu transmito alegria para as pessoas e acabo transmitindo verdadeiramente, né? E assim você acaba sendo até um anjo da guarda do personagem Chocolate. Né? Exatamente. E aí, quando o Valdeci cuida tanto bem dele, né? Vamos lá, estamos em cena. Qual que é o melhor público para lidar? Assim? Olha, a criança? Eu gosto de trabalhar com todo o público. Porque até o adulto você desconcerta ele, né? Eu gosto de trabalhar com todo o público, mas a criança realmente ela te passa uma segurança maior, porque ela está ali naquela fantasia, é sincero. Não que o público, o adulto não seja sincero, mas as crianças... É mais pura, né? Criança... É mais pura, não existe maldade, né? E eu gosto quando eu estou me dando mais com as crianças, não que eu não me dou com o público maior. Esta semana que passou mesmo, nós fizemos a Cidade da Páscoa com mais de 30 mil pessoas, a gente me deu super bem, conversamos super bem, as pessoas se agradaram, enfim. E é isso que eu gosto, levar alegria para todos. Para quem viu você em cena e bastante audiência na mídia durante um bom tempo, depois você sumiu. E hoje você está tendo essa oportunidade em eventos da Prefeitura de Campo Grande, bons eventos, tanto eventos comunitários quanto eventos de grande magnitude, como essa da Páscoa. Como tem sido esse recomeço, essa volta e o carinho também que a prefeita tem por você, né? Sim, graças a Deus. Assim, o que aconteceu comigo? Depois do fato de eu ter sido vereador, parece que algumas portas se fecharam pelo fato de você ter mandato, por você ter sido político, então as portas se fecham. Mas isso a gente foi fazendo um recomeço. É claro que envolve muita humildade, né? Também, e amor pelo que você faz. Exatamente. Então, eu fui começando tudo de novo. Eu tive que fazer um recomeço. Eu fui, com certeza, para São Paulo em busca de outras oportunidades. Quase consegui algumas oportunidades, inclusive eu até quase trabalhei com o Geraldo Luiz na Rede Record. Só que houve alguns probleminhas e não deu para consolidar isto. Mas, enfim... não saí da minha cidade, né? Algumas pessoas falam, o Chocolate foi embora de Campo Grande. Eu não fui embora de Campo Grande, eu fui em busca de outras oportunidades, mas não deixei do meu reduto, que é Campo Grande, que é o Mato Grosso do Sul. Tudo bem, mas vamos lá. Eu voltei à minha estaca zero. Eu falei, eu vou ter que começar tudo do zero, vou ter que reconquistar novamente. O que acontece com muita gente na vida, Sim. Né? Porque você não é o que você faz, é o que você é. Exato. Aí eu fui novamente em busca de oportunidades. E aí foram me dando oportunidade, até que então voltei para a prefeitura, hoje estamos lá na Sectur, né? E com isso foram surgindo oportunidades. Foi surgindo merchan para fazer, propagandas de vender sofá, enfim, autoelétricas, oficinas, então tudo isso foi surgindo. E acredito que aqui também vai surgir muitas oportunidades. Nesta oportunidade que vocês do MS em Dias está me dando, com certeza vai surgir várias oportunidades e também várias entrevistas como estas, né? Então, eu agradeço imensamente a todos que me deram a oportunidade, em nome da prefeita, não sei se posso dizer, mas a prefeita Adriane me deu uma grande oportunidade. Na época também, o prefeito Marquinhos me deu uma grande oportunidade. Então, eu agradeço muito à Prefeitura Municipal de Campo Grande, que abre este leque e deixa a minha pessoa mostrar aquilo que eu sei fazer, que é levar alegria para o público, né? A gente ganha para se divertir. E um evento que não tiver um barulho, que não tiver um agito, ele não é um evento, né? Exato, né? Então você tem que passar essa energia, fazer um away ali, né? Exatamente. As brincadeiras que atraem o público, é um prêmio, é um brinde. Então isso realmente, eu agradeço muito à Prefeitura Municipal de Campo Grande, ao meu estado, né? Que abre a oportunidade, a vocês, jornalistas, que divulgam muito bem o nosso trabalho. E, enfim, eu só tenho a agradecer.
Você falou das crianças, mas o adulto, o campograndense, o mato-grossense, ele é meio reservado, ele é meio na dele, né? Sim, como que é também lidar com isso? A partir do momento que você dá o primeiro take, o uou, alô, pronto, o pessoal já vai se soltando. Automaticamente aí você canta uma música. Que é ganhar o sorriso da pessoa, o sorriso da pessoa, a pessoa vê que foi legal tal, e começa a se soltar junto com você. E foi isso que aquela aconteceu. Questão da energia, né? Exatamente, isso que aconteceu na cidade da Páscoa, na cidade do Natal, nos shows que tiveram todos pelos bairros de Campo Grande, as sete regiões, que foi o Natal, foi um showzaço, foi muito bom, foi muito gostoso estar com toda a população de Campo Grande que nos recebeu com muito carinho, não só a mim, quanto também toda a equipe da prefeitura. Agora, sendo um artista tão marcante, que tem tanto carinho da população, tem alguém que você se inspira, ou que você olhou lá atrás e fala, ou que você ainda olha hoje, assim, acha bacana o jeito de ser? Eu gosto. Porque tem essas figuras, tem o Falcão, tem tantos outros aí, né? O Tiririca também, né? O Tiririca é fantástico. Eu gosto muito. Ele é o cara que desconcerta todo mundo, sim. Né? Assim, algumas coisas eu aprendi com o Tiririca assistindo muitos shows dele em vídeo no YouTube. Então a gente acaba recebendo algumas informações, até de circo. Eu gosto de assistir muito essas coisas de circo. Para você roubar umas ceninhas, você não vai roubar tudo. Porque o circo está sempre se reinventando. Sim, ainda. Porque nada é inventado, tudo é copiado, né? É tipo isso. A televisão é isso, o rádio é isso. Então a gente acaba copiando. Então eu copiei muitas coisas do Tiririca. Na verdade, eu era para ser um cantor sertanejo. Sério? Eu amo o Zezé de Camargo. Tem uma voz legal. Eu amo o Zezé de Camargo. Mas você tentou uma dupla? Ou eu você gravei um sozinho? CD solo. Eu gravei um CD com 10 músicas inéditas e 2 regravadas. Isso quando? Isso foi em 2004. Aí foi aquela, eu até cantei em alguns programas de televisão e tal, mas não foi muito. Sozinho, você precisava talvez uma segunda voz. Talvez precisava de uma segunda voz e uma oportunidade, ou um empresário para alavancar. Só que não colou, né? O CD tá gravado. Mas você tentou? Eu tentei, pelo menos tentei. Tipo assim, eu posso falar que eu tenho um CD gravado. Então, eu me inspiro muito no Zezé de Camargo e Luciano, no Tiririca, e um cara que é, para mim, um dos maiores ícones, ou o melhor apresentador do mundo. Vamos falar do mundo, que é o meu querido Silvio Santos. Mas olha, o Silvio Santos, para mim, ele me inspira segurança na fala. Ele é um cara que ele fica 5 horas no ar, ele segura todo mundo. Né? A forma que ele gesticula. Então isso, eu gosto de assistir o Silvio Santos exatamente para roubar aqueles trejeitos dele. Então ele me cativa também. Então são três artistas que eu gosto muito, me inspiro muito, que é Zezé de Camargo e Luciano, o Tiririca e claro que o meu ídolo, que é o Silvio Santos. 3 caras de presença muito forte, né? É muito forte. É assim. O Zezé mesmo, eu tive várias oportunidades de estar com ele. Todas as vezes que ele me vê, ele me trata muito bem. A última vez que ele esteve aqui no nosso estado foi em Rio Brilhante. Eu estive lá, ele atendeu com um maior carinho. Então, eu tenho uma admiração enorme pelo Zezé, pelo Tiririca e também pelo Silvio Santos. O Silvio Santos também já estive com ele lá no Jaça, tá? Sério? Eu já fui umas 3 vezes lá encontrar com ele, tenho foto lá com o Silvio Santos no Jaça. E o Tiririca, que eu não tive ainda a oportunidade de encontrá-lo. Fui no gabinete, mas ele não estava, então eu ainda espero encontrar no Tiririca. E você já, nessas andanças pelo Brasil, né, ou por até estados vizinhos, a Mato Grosso do Sul, você já viu alguém parecido contigo? Alguém que você pode trocar essa ideia? De falar, assim, olha, lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, eu estou fazendo, como que você está fazendo aí? Que existe, é escasso, mas existe também, sim, né? Sim, assim, igual esse personagem ainda não encontrei. Eu encontro muito palhaços, humoristas que são sensacionais. E esses caras também devem pedir conselho para ti, né? Sim. Um cara aqui que, assim, às vezes, eu acho que ele tenta fazer os meus trejeitos é o Tiché. O Tiché, eu acho que ele tem um pouquinho dessa característica do chocolate, porque o chocolate nada mais do que uma mistura de palhaço com Michael Jackson, alguma coisa assim. Sim. Então, o Tiché, não sei se vocês o conhecem, é bom até trazer ele aqui um dia, ele identifica um pouquinho, talvez, com esse meu personagem, que é aqui do nosso estado. Ele tem um pouquinho desse lado. Você falou do Michael chocolate. Jackson. O Michael Jackson era um cara que, além de cantar muito bem, sou dançar fã muito também. bem, ele tinha uma presença muito forte. Sim, também. Sou fã, mas até hoje eu não consegui dançar igual ele. É muito treino, né? Ele dança muito bem, então eu não consegui. Então não me comparo com o Michael Jackson por causa disso. É muito difícil ser o Michael Jackson.
Mas talvez tentar ser o Zezé, o Tiririca, o Silvio Santos, a gente tira pelo menos uma faísquinha e consegue... Agora, alguém, Chocolate, que se dá tão bem com o público, em qualquer circunstância, tem essa energia fantástica e tal, como que foi a transição para a TV? Porque a TV também ela tem toda aquela coisa, aquele ritual, aquela atmosfera, difícil, né? É difícil. E aí, como que foi para você, né? Quando foi para a TV e ali na TV, no breve espaço que tinha às vezes, ainda fazer as pessoas rirem, envolver, estar envolvido às vezes em todo um contexto, né, de um projeto. É que as pessoas às vezes veem você lá no ar e falam assim, pô, será que aquele menino vai lá e faz só aquilo? Não. Além de eu fazer aqueles beijinhos que eu mandava no programa do Picarelli na época, eu também ia para a rua fazer as reportagens. Eu era o repórter cinematográfico. Que tornou você aquela pessoa pública que depois se tornou até vereador. Sim, né? Então isso me fez a falar um pouco melhor. Não que a gente fale melhor, porque o português é muito difícil para falar. A gente às vezes ainda fala errado um pouco. Mas isso me ajudou muito a conhecer as pessoas, trabalhar no meio policial, no meio político, no meio jornalístico. Então isso me fez entrar em todos os leques que eu poderia conhecer. E isso me deu uma grande sabedoria, e até mesmo conhecer a nossa capital. Todas as ruas de Campo Grande eu andava o dia inteiro fazendo as matérias. Então isso me deu uma sabedoria de conhecer as ruas de Campo Grande, conhecer os problemas de Campo Grande, que eu fazia muitas matérias jornalísticas, quando tinha um buraco, quando tinha uma cratera, quando tinha uma iluminação pública faltando. Você e o Itamar foram da mesma equipe. Exato. Da época. Coragem, né? Exato, na época. Hoje ainda o Itamar continua. Tá continuando. Continua ainda na TVI, que hoje é a TV Band, né? A TV Golandia. Deu uma mistura aí lá. Daqui a pouco volta a ser TVI de novo, eles vivem mudando o nome. Exato. Então aí o que acontece? Eu comecei a adquirir experiência com tudo isso. Aí as pessoas falam, mas aquele cara, será que ele vai lá só pintar a cara? Mas isso vai muito da vontade de aprender, da vontade de fazer a diferença. E foi a oportunidade que o Picarelli me deu. Eu fui para a televisão através do Picarelli. Então ele me fez esse convite e eu aceitei. E fiz desse convite se tornar, com certeza, grandes realidades. Como foi trabalhar com ele? Porque ele é um cara que já estava 200 mil anos na TV, né, e na rádio. E também ficou tempão como deputado. E aí esse cara dá uma oportunidade, você tá junto com ele lá na televisão, era um horário cativo de audiência. Sim, tinha uma audiência fenomenal. Como que foi esse encontro com ele, esse acesso, essa oportunidade? Eu fui em busca de uma oportunidade com ele. Você foi lá e foi mano a mano? Ele foi no bairro das Moreninhas. Olha que legal. Aí eu fui lá e falei, Picarelli, eu também sei pintar a cara. Eu só ia como cantor. Ah, entendi. Aí ele falou, você sabe, você pinta a cara também? Então pinta, vamos ver. E nisso eu pintei. Entrei em cena, ao vivo. O programa era o bairro dos meus sonhos, cidade dos meus sonhos. Que legal. O programa ao vivo. Numa época que era super difícil falar de bairro na televisão. Hoje virou moda, né? Exato. Vai lá, faz o link, mostra. Mas naquela época, anos 2000, começo dos anos 2000, tinha um puta preconceito. Sim, exatamente. E nisso, o cara ele gostou daquela bagunça, aquela coisa, e chamou a atenção do público. Eu falei, guri, vai no meu escritório amanhã e nós vamos conversar. E essa conversa foi um convite aonde eu fui trabalhar com o Picarelli. Fui ganhar pouquinho na época, aí depois foi aumentando, foi melhorando, e nisso se tornou esse personagem que é o Chocolate muito forte pelo interior do estado e pela nossa capital. Aí vocês chegaram a estar na Record, na Band? Eu fui para a TV Campo Grande, da época. Já foi o SBT daqui. Isso, aí da TV Campo Grande nós fomos para a TV Guarandi da época, TV Guarandi nós fomos para a Record, e da Record voltou para a TV Guarandi, e da TV Guarandi voltou para a Record. 3 das 4 principais TVs que tem aqui, vocês estiveram só lá a TV Morena. Só menos a TV Morena. E eu espero um dia um convite, quem sabe? Quem sabe, né? Legal o Mato Grosso do Sul. Exato, quem sabe, né? Trabalhar com o Chicão, não sei. Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que daí é um agito bom, viu? Estão precisando de você lá. Exatamente. Bom, mas aí quis o destino que em 2011, por aí, tua popularidade super alta, você começa a aparecer nas pesquisas, né, bombando, um cara super querido, porque é uma pessoa que no ar é maravilhoso, mas ao vivo é mais ainda. Sim. É uma pessoa com muito carisma. E aí você é candidato a vereador. Como foi também essa outra transição na tua vida para se tornar político? Foi uma decisão muito difícil. Porque tem muita gente que toma essa decisão e depois toma fumo. Sim. Mas não é tão fácil, né? Nós tentamos a primeira e ganhamos a primeira. Então, tem muita gente que não consegue. E assim, eu agradeço a Deus.
Você foi o último da lista, né? Dos 29, né? Foi a primeira vez que você 29, você foi o último. Fui o último com 2.000, quase 3.000 votos, né? 2.500 e poucos votos, 1.600 votos. E graças a Deus nós chegamos lá. Foi um mandato difícil, turbulado? Foi. Mas assim, voltando ainda nessa questão da vitória, você vai, sem grana você concorreu, né? Sem grana nenhuma. Como que foi essa campanha sem grana? O que nós ganhamos do partido não dava para pagar nem a gasolina. O que o partido deu? Deu 40 mil santinhos, deu umas merrequinhas lá, acho que foi no máximo 5 mil reais, umas 10 pessoas, e foi isso que eu fui para rua. E aí você foi ganhado pelo PP na época, que era também o partido da onda Alcides Bernal. Exatamente. Que vai. E aí, o teu voto foi o teu voto, não foi voto transferido do Bernal. Não, a legenda foi um ajudou. voto muito regional também. Exato. Né? A legenda puxou, né? A legenda puxou. Isso me ajudou. E quem que te escolheu para ir pro PP? Na verdade, foi também assim, você estava no Picarelli e de repente você vai e concorre por uma agremiação que era contrário ao grupo do Picarelli, né? O Picarelli estava pro lado do André lá na época. Sim. E aí você vai pro contrário. Como que foi para você avisar isso pros caras? Na verdade, eu estava sem partido. Ah, você estava sem partido? Eu estava sem partido. Ou seja, o Picarelli podia ter colocado você num partido. Mas, na verdade, o Picarelli não me apoiou nem um minuto nessa candidatura. Ele não queria. Chegaram a tentar ter essa conversa na época? Eu conversei, mas ele não... Porque tinha a Magali na parada, então não ele dava não queria... entrar os dois, às vezes? Também é força política. Dava, né? Dava, até que entrou assim, os dois, né? Dava, mas eles não quis. Então, o que eu fiz? Fui tentar sozinho. Mas aí você tinha uma confiança que você tinha chance. Não, eu nem sabia. Eu falei, eu vou tentar. Se eu não tentar... é um direito seu. É um direito. O não eu já tinha. Eu teria que correr atrás do sim. Então foi o que eu fiz, correr atrás do sim. Porque criança não vota. Não. Né? Mas você tem um adulto, os pais votam. Mas muitas crianças votaram em mim por um pedido. Aliás, muitas crianças não, muitos adultos votaram em mim por um pedido de uma criança. E de ver que você é acessível, você estava na rua, que você estava também num olhar crítico também da cidade, você conhecia a cidade. Acho que esse foi uma grande vantagem. Com né? certeza. E nisso eu fui andar feira por feira, rua por rua. Foi na sola do sapato, Na sola do sapato. E um casinho velho correndo para pedir voto. Aí você ganha, bicho. Aí eu lembro até hoje, quando sai o resultado, avisa. E as Moreninhas elegem 3 vereadores. Coringa, Chiquinho Teles e Chocolate, tal. Mostrando a força do bairro e tal. Porque a Moreninha é igual a Corumbá, né? Sim. Distante, ilhada, né? Mas irreverente, forte e que até merecia uma independência maior, que não consegue isso por questão orçamentária. Como que foi também ser meio que embaixador de uma região que você morava e sabia da carência, de toda a atenção que precisa ter e merece ter e infelizmente não tem? Para mim realmente foi uma tarefa assim, difícil. E o fato de você ser morador das Moreninhas, Exato. Na época, você ainda mora lá? Eu estou morando no Colibri hoje, mas mamãe ainda mora nas Moreninhas, então, na Grande Floresta. O cara não quer saber que você é vereador de Campo Grande, você é vereador das Moreninhas. A cobrança é nesse nível. Exatamente, e a cobrança era essa. Era essa. Poxa, nós temos 3 vereadores e não acontece nada das Moreninhas. Mas que é tudo para ontem também. Que é tudo para ontem. E assim, às vezes você conseguia um tapa-buraco, uma iluminação pública, mas não conseguia aquilo que poderia realmente levar. Mas como que conseguiria naquele cenário terrível que foi 2013, Exato, isso que eu ia te falar. Como que eu ia conseguir fazer alguma coisa se estava aquele turbilhão na prefeitura de Campo Grande? Que começa em fevereiro já, né? Exatamente. Tem uma trégua lá em janeiro, estoura aquela epidemia de dengue. Sim. E aí meio que a Câmara começa a não se entender com o Bernal. Exatamente. E vira aquele pé de guerra. E eu no meio. E você no meio. Você era da bancada do Bernal, que do PP era você e o Cazuza só, né? Sim. Mas aí devido às nossas divergências que tivemos, realmente rompi com o Bernal na época e fui tocar o meu mandato. E nisso aconteceu tudo que você já sabe, a população, enfim. E nesse rompimento também foi uma tentativa de conversar nessa linha. Que você tem um cara do diálogo e não conseguir tanto essa conversa, né? Até pela questão de Turrão, né? O nosso prefeito da época era meio complicado, meio difícil de lidar. Agora ele pensava uma coisa, amanhã ele pensava outra. E é complicado isso, né, Chocolate? Porque assim, para você mudar de partido não é tão simples, né? Quando dá uma ruptura dessa. Você tem que esperar a janela para isso acontecer. Exato. Enquanto não tem a mudança da janela, ficava aquela coisa, vou tirar esse cara. Mas também não tem como tirar. Não tem. Né? Aí ficava toda aquela situação de uma maioria totalmente expressiva, tipo era 27-2. Sim. Se for contar o resto da Câmara, fora você e o Cazuza. Sim.
E não é o caminho também, né? Às vezes até as coisas passavam, mas Exato. era sempre com uma dificuldade tremenda e tudo Com mais. certeza. Aí você consegue meio que se emancipar, né? Sair dessa situação da proximidade com o Bernal para buscar a vida própria na Câmara. Com certeza. Foi muito difícil também tentar isso? Foi. Porque era um vereador de primeiro mandato, Exato. né? Todo mundo te associa a essa coisa da alegria, do Uhum. artista e tudo mais, e ali tudo tão sério, tudo tão Sim. ritualístico, né? Exatamente. Mas na hora de ser sério, a E gente você era sério. bem sóbrio também, eu Sim. lembro disso, acompanhava. Você fazia muitas visitas lá pra gente, a fazer a sua parte jornalística. Então, tipo assim, eu sempre dividi o lado do humor e o lado do vereador. Eu não podia fazer palhaçada lá dentro da Câmara, Sim. né? Eu tinha que levar as reivindicações, os problemas das pessoas, só que eu não conseguiria resolver todos os problemas porque eu não tinha caneta na mão. Eu não era o prefeito, eu era o vereador. O vereador, ele é mais do que o pidão, ele pede. Ele pede um cascalhamento, Ele é um pede trâmite, né? ele não executa, quem executa é o prefeito. Então o vereador nada mais do que é um pidão, ele pede. Se o prefeito não quiser atender, obviamente que ele não vai conseguir ter o seu mandato. E foi o que aconteceu comigo. Isso que eu ia falar. O fato de você ter Eu saído não da Do proximidade com ele, do partido, ele bloqueou você, né? Exatamente, por exemplo, mas não era para mim o tapa-buraco, não era para mim o cascalhamento, Entendi. era para os munícipes. Então começou essa briga e, enfim, o meu mandato não foi conforme eu gostaria que fosse. Naquela época você interrompe o personagem Chocolate ou você fazia isso Eu fazia nos no bairros, eu fazia isso nos sábados com uma ação que eu levava. Que legal. Chamava Você a foi um dos turma... primeiros a ter gabinete itinerante também, né, Sim, naquela sim. época, né? Eu levava a turma do chocolate. Legal. Então tinha cama elástica, tinha balão pula-pula, eu levava cachorro quente, bala, pirulito, refrigerante, e lá a gente fazia o show e atendia a criança de tal bairro. Entendi. Então ia lá 50 crianças, E aí 100 os pais crianças. podiam passar reivindicação Exatamente. também. Aí eu tinha a minha assessoria que pegava, né, as reivindicações e a gente levava para o gabinete. Falando de 2013 a 2016, é um período, num recorte histórico, que o WhatsApp populariza. Sim. Né? As pessoas tinham celular, mas nem todo mundo tinha WhatsApp. A partir de 2016, todo mundo já tinha WhatsApp e celular que comportasse esse aplicativo. E com essa ferramenta de comunicação tão bem difundida, vem também outro problema que lá naquela época começa a se Fake ensaiar news. as fake news. Eu Você foi um cara que foi fui muito bombardeado malhado. e era de tudo quanto é tipo, era tipo assim, se você Inventado, tivesse né, ganhado coisas. tanto dinheiro quanto falaram que você ganhou, você era o Silvio Santos. Exatamente. Cada voto seu parecia que custava eu- $1 milhão na eu- Câmara e tal. Como que era isso? Eu poderia ter processado todos os fake news, mas o que eu fiz, eu toquei a vida. Não quis perder Te tempo com machucava, isso. te doía, Muito. família e tal? Não só a mim, quanto minha mãe, minha esposa, então machucava a Entre família vários, eu inteira. lembro um que você explicou, falou, gente, eu tenho um Jack Motors, naquela época você tinha um Jack Motors, Sim. tô pagando ele ainda, como que Sim. fala uma Na coisa verdade, eu dessa? comprei um Elantra. Pela primeira vez eu comprei um carro zero, o Elantra. O salário de vereador, né? Era um salário bom. Você já tinha grana guardada, você Já. trabalhava O que há muitos aconteceu? Eu anos dei R$20 mil de entrada do e Elantra. parcelando a cara. E parcelei lá em 48 vezes de não sei quanto. E fomos pagando. Só que nisso, uma certa jornalista recebeu uma foto dizendo que eu tinha comprado um Elantra zero à vista, que custava R$89 mil. Aí eu falei, mas que absurdo. Eu dei R$20 mil e parcelei o resto. E você Como? tinha que mostrar o carnê, se justificar de uma coisa que você não... Mas me malharam por causa desse Elantra. Inclusive eu tenho até Você hoje esse falava que Elantra. você também estava construindo mansão na Moreninha. Sim, nem mansão Aí- eu tenho. Falou que eu tinha casa lá no Dama. Sim. E, enfim, a minha casa é uma casa simples, lá no Colibri, bem de esquina. Claro que arrumei, deixei a casa Valioso, bonitinha para você está morar. quantos anos trabalhando? 20 Então, anos por aí. Exatamente, muito Você, mais, tua né? esposa e tudo mais. Sim, Né? entendeu? Complicado, né? A gente também condenar a pessoa que está trabalhando. Não chegou, Mas enfim, não é um guri, né? mas os fake news da vida malhava. E você ficava Mas assim. você não sofreu a mais, ou muito mais, nesse troca-troca de prefeito? Quando entra o Olarte, talvez até para contrariar o Bernal, não tem nenhuma rejeição com relação a você, te trata bem, Sim. até porque ele também tinha que criar um bom relacionamento com a Câmara, e ele sabia que ele ia ter que ser por voto a voto para ele conseguir Sim. construir maioria, né? Então não podia ter problema com nenhum vereador. Isso também te custou mais caro quando o Bernal volta depois? Com certeza.
Porque eu já havia feito aqui uma base na época com o Gilmar Olarte. Estávamos indo, tocando o mandato. E como governante era um cara tranquilo, né? Sabia? E a Câmara estava fluindo. Campo Grande estava tentando fluir. Sim, estava fluindo, né? Estava acontecendo os tapa-buraco, estava acontecendo as coisas. Aí voltou. Aí foi na onde, quer dizer, vamos tirar um pouco o pé do acelerador, porque a gente não vai mais ser atendido no tapa-buraco, a gente não vai ser mais atendido na iluminação pública, a gente não vai mais ser atendido naquelas demandas que a população nos passa. E foi dito e feito. Ele assumiu, virou aquele caos na cidade toda, que você sabe, buraco para todo lado, problemas para todo lado. Quanto vereador, eu não sou executor, eu não executo, quem executa é o prefeito. Então, se ele não fizer, eu não apareço. O vereador não aparece se o prefeito Você se nunca o prefeito fugiu fizer. da exposição. Não. Você sempre manteve o personagem, você conversava com o público e tal. Eu falo da questão do fake news, que eu lembro até hoje a sessão da Câmara em que você pediu respeito para a sua família. Até quando Sim. você fala desse negócio do carro, fala assim, eu sou político, estou aqui, né? Estou Mas estava exposto levando a minha vida aqui, pessoal, né? mas a família não. Sim, houve até uma brincadeira Você maldosa. até chora nessa sessão, se não me Sim, engano, você né? coloca isso bem claro. Sim, ó. por quê? Porque houve uma brincadeira maldosa de um assessor da época do ex-prefeito, Bernal, que fez uma brincadeira maldosa com 2 irmãos meus. E esses 2 irmãos meus, ele tem problema, eles não são normais como nós, eles não têm a mesma sabedoria, a mesma inteligência, não É uma tem estudo. limitação. Tem uma limitação. Puxa, que sacanagem. E aí, o cidadão, ele me comparou, que disse que eu era doente com os meus irmãos. Caramba, que ponto que agora chegou, hein? Tava bem Aí eu pesado, falei, hein? peraí, mas doente, graças a Deus, eu não sou. Os meus irmãos, eles podem ter as dificuldades dele, mas também não é uma doença assim, para eles chegar a esse ponto. Isso me deixou muito chateado, porque estava tocando isso numa vale estar na política, né? Meus irmãos não tem nada a ver com a política, né? Hoje, até então, um dos meus irmãos gosta de ficar lá na Câmara, que é o famoso Buizinho, todo mundo conhece como Buiú. O outro é o Gilmar, que trabalha na Prefeitura Municipal de Campo Grande, na limpeza. Então, todos os dois têm a sua limitação. Mas não é que eles sejam um louco, varrido, doente, rasga dinheiro, não é isso. Tem as limitações dele, não é como nós, não temos a mesma inteligência, não teve a mesma facilidade Cognitivo, né? de escrever, de ler, de ir para uma escola. Eu tive essa mesma oportunidade. Então, eles têm essa certa dificuldade. Então, aí, o cidadão lá na época me comparou a isso. Então, uma dúvida que eu tenho, que a gente tem várias vidas dentro da nossa vida, né? São capítulos e capítulos. Você sendo um cara tão carismático, que sempre atencioso com as pessoas, onde estivesse e tudo mais, e estava vinculado a uma marca muito forte, que era o Picarelli. Sim. Sempre ali o Picarelli, além de estar na televisão, ele também estava nos bairros, estava no interior, e você junto ali, levando alegria, levando carinho e atenção para a população mais carente, principalmente os mais vulneráveis. Possivelmente, antes você não tinha passado por esse lado difícil da política, esse lado do quanto pior melhor, do vale tudo, que acabou acontecendo naquele período. Como foi para você também ter essa estrutura, né, até de sabedoria? Porque hoje é fácil olhar para trás e ver tudo isso, mas na época era um pouco assustador, né? Com certeza. Por exemplo, Danilo, para você se tornar uma pessoa pública, você tem que tomar todos esses cuidados. Independentemente se você vai ser um presidente do bairro, um vereador, um deputado, enfim, qual for o cargo que você for exercer, até artista mesmo. Sim. Até os artistas, por aí, eles sofrem com isso. As pessoas têm que aprender o seguinte, você tem que dividir as coisas. Existe o ser humano, que sou eu, né, Valdeci Batista Nunes, e existe o chocolate, que é esse personagem, que ele vai aparecer aqui e levar alegria para as pessoas, mas por trás, o que tem os problemas lá para trás, as pessoas não têm que trazer em tona. Mas não, à tona. O que acontece? Quando você vira um político, as pessoas querem te bater. Não, e Você vira gostar ou não gostar do político ou do personagem não dá direito para as pessoas fazerem o que elas quiserem, né? plantar maldade, que é o fake news. É o famoso fake news. Então, plantar maldade não é uma coisa legal, porque eu não vou me sentir bem. É claro que eu vou me sentir desconfortável. Eu me sentia muito mal na época, quando vereador, que saía conversas que não existiam, né? Fatos, dizer que você recebeu 1 milhão, que você recebeu um carro, uma Land Rover na época. E assim, aí você falava assim, poxa, mas eu não recebi essa Land Rover. Cadê essa Land Rover? Não vou me entregar? Eu brincava até. Cadê esse 1 milhão? Eu não vou me entregar? Ninguém me entregou isso. Então, é uma coisa tão chata que as pessoas plantam, que você acaba falando assim,
Se eu for me defender, talvez vai virar uma bola de neve. Se eu ficar quieto, também vai virar uma bola de neve. O que eu faço então? Eu levo na brincadeira. Mas eu levei na brincadeira na época. Por exemplo, assim, essa situação, essa selva que virou aquela época, que Campo Grande retrocedeu muito naqueles 4 anos, deve ter perdido uns 10 da própria história. Também começa na campanha com aquela história toda do Bernal é agiota, do taxista, Sim. E também do lance da catadora, e toda aquela briga, né, que começa ali e depois reflete nos anos seguintes na Câmara, Sim. em discussões que aí depois começa o Bernal, né, ou gente próximo do Bernal, também atribuía lá situações tanto a você quanto a outros vereadores, né? Na verdade, que era um jogo muito instável. Sim. Tal. E aquilo ali, depois até tentaram frear um pouco mais, ele indo à Câmara, mas aí parece que a coisa já estava estragada, já tinha ido pro saco. Você teve medo? Eu acho que a pergunta que eu faço é no seguinte sentido. Você é um cara que você pode até passar por dificuldades, ter dias tristes, mas você não pode entrar em depressão. Não. Então você não consegue ser artista. Exatamente. Você teve medo disso na época? Fiquei com medo. Que aí você trava. Fiquei. Teve um momento na minha vida que a minha esposa ficou muito preocupada. Porque teve um momento na minha vida que eu queria parar, ficar quieto e pensar. Então, nesta hora, sozinho, às vezes. Nesta hora, principalmente quando você perde eleição. No momento que eu perdi eleição, você perde amigos. Porque enquanto você tem mandato, você tem como bancar, você tem como dar emprego às pessoas, elas são suas amigas. E tentaram te anular mesmo na eleição, né? Você era um alvo muito... A partir do momento em que você deixou de ser o vereador, você não tem mais amigo como você tinha. Não tem mais colega como você tinha. Você não vai ter as mesmas amizades que você tinha. Eu falo isso até pela própria assessoria que eu tinha. Hoje, eu não conto nenhum no dedo. Eu não tenho mais nenhuma pessoa que era da minha assessoria que seja meu amigo, que vá na minha casa comigo. Ninguém para te dar feliz aniversário ou saber se você está bem? Não. Antigamente eu recebia muito feliz de aniversário, recebia muito convite de casamento. Você não quer ser padrinho do meu casamento? Antigamente você recebia muito. Hoje, se eu tenho amigos, são realmente aqueles amigos que eu comecei a conquistar depois de tudo isso. Depois desse recomeço, como você disse no início da sua matéria aqui, que eu comecei a ter novos amigos. Novos amigos. Aí sim, isso começou a fluir novamente. Né? Isso já tem... eu deixei o mandato em 2016, então isso já dá quase 7 anos, 8 anos, né? Então, de lá para cá eu reconstruí novos amigos. Então, esses novos amigos realmente hoje me tratam como eu sou eu. Porque eu não tenho mandato. Então, a pessoa que ela passa por essas atribulações, encara isso com fé, e apanha, e é criticada, e às vezes é atacada de forma injusta, como até acontece com a prefeita hoje, né? Sim. A pressão que está sobre ela é uma coisa desumana, né? E mesmo assim está de cabeça erguida e pronta todo dia para fazer a diferença. Isso também dá um poder muito grande, né? Você passar por tudo isso e ainda conseguir estar olhando todo mundo de igual para igual, e hoje isso é bacana. Levantei, né? Você não pode olhar para trás. Até que ponto Deus também interfere nisso? As pedras que tacaram em mim lá atrás, hoje eu calço ela na longa estrada que eu tenho ainda pela frente. Então, isso é um aprendizado. Quase entrei em depressão? Quase entrei. Mas o que não me deixou, primeiramente, foi Deus. E segundo, o apoio da minha família, que com certeza me deu todo o apoio que eu precisava. E isso a gente está seguindo em frente. Graças a Deus aí, levando alegria para todo lado. E não tive depressão nenhuma. Não sei o que é uma depressão. Se tive, eu não sei. Mas pode ser que eu comecei a ter um pouquinho de depressão. Eu acho que aí depois eu acordei e fui e comecei a conquistar as coisas. Mas hoje a tua performance, inclusive, é remédio para a depressão, né? Levar alegria, sorriso. Ainda mais no bairro mais carente, onde a coisa é feia, né? A coisa é difícil, é barra pesada o negócio, as pessoas às vezes estão com fome. Mentira. Isso acontece. Isso acontece. Agora, ó, após o blackout, esse blackout tem que ir pro ar, né? Porque é coisa sua, né, Chocolate? Você sabe. Eu desliguei o artista ele tem que marcar a presença. Desculpa, viu? Ele tem que fazer total, assim,
barulho, situação, possivelmente isso vai ajudar bastante na audiência. Legal. A gente estava falando até de uma parte mais séria, né? Mais serena da coisa, e falando da questão da pessoa que, né, passa por muita coisa e continua a estar forte, está vivo. Você pensa um dia em voltar para a política? Como que seria esse retorno? Ou basta ser a figura pública que você é e isso já está de bom tamanho? Até porque essa figura pública, ela continua tendo muito apelo, é querido por muita gente. Sim. Ou ir para a televisão de novo, quem sabe? Inclusive, assim, o meu sonho é voltar para a televisão. Boa pergunta, então. Por exemplo, surgiram oportunidades e convites... A televisão regional, né? Eu acho que precisa de alguém assim. Sim. Convites politicamente existem, né? Existem. É como eu sempre falo para o pessoal, não é momento. Eu acho que nós temos que pensar, temos que ver isso lá na frente. Eu não posso dizer nem que não e nem que sim. Mas o que eu tenho para dizer é que, até lá, nós vamos pensar, vamos analisar. Gosto de trabalhar nos bastidores políticos. Estou me sentindo muito bem, muito à vontade. A cobrança não é a mesma como você tem mandato. Então isso me faz me sentir leve e calmo e tranquilo. Agora, se lá na frente acharem que o Chocolate deve ser o candidato do partido A ou do partido B... Hoje você está sem partido. Hoje estou sem partido. Ou até a prefeita chegar e falar, Chocolate, eu preciso de você. Você está entendendo? Entendi. Prefeita, vamos conversar, vamos ver como que a gente pode lidar com isso. Porque deve ser difícil falar não para a Adriane, né? A Adriane Sim, é uma pessoa tão carismática, comprometida. Eu gosto muito da prefeita, eu gosto muito. E assim, e se surgir este convite, eu não vou poder dizer não ou poder dizer sim agora. Agora para TV, mas lá na frente, para TV, agora, o convite é na hora. Se convidar aqui agora, tiver um telefonema aqui agora, opa, tô topando, tô de volta. Tá precisando da TV regional ter uma alegria aí com uma sua. Eu né? fiz na TV, na Rede Brasil MS. Eu fiz um programa 3 meses lá, mas aí devido à pandemia, parou o programa, também. Então aí nós não voltamos. Eu acho que a emissora lá parece que não quer no momento, então a gente está por fora de voltar para a Rede Brasil. E o palhaço na pandemia, como que foi? O palhaço na pandemia ficou preso, né? Você foi para vídeo, alguma coisa assim ou não? Eu fiz algumas lives, mas bem poucas, né? Porque a gente ficou muito com medo, aquela coisa, aquela aflição, não podia sair de casa, não vai isso, ficou aquele terror todo, você não sabia o que a doença era, se ela vinha pelo vídeo, se ela vinha pelo ar ou por onde que ela vinha, e enfim, era contato, né, a doença, o Covid. Mas foi um susto para todos nós. Enfim, aí eu voltando à questão da televisão, eu estava na Rede Brasil MS, aí tivemos que parar com o programa, não voltamos mais até agora, e pretendemos, quem sabe um dia, se surgir algum convite, claro, quem sabe, né, numa emissora do governo do estado, na TVE, sei lá, fazer um programa de humor, fazer um programa onde leva os artistas, onde leva o palhaço, onde leva o marabalista, onde leva o circense, onde leva o compositor, a oportunidade para todos. Eu acho que deveria ter um programa assim, popular, que é a cara do Mato Grosso do Sul, que é a cara do povo, um programa popular. Tem um sonho de fazer. Se alguém quiser, estamos aí. Agora, umas 2 perguntas bomba. Uma delas, se encontrar com o Maurício Picarelli na rua, como que é? Trato ele muito bem. Dá um abraço. Dou um abraço. Foi como um pai, foi como um irmão, me ensinou muitas coisas, me deu muitas oportunidades. Sou grato também por ele ter me dado essas oportunidades, mas não me apoiou na candidatura como vereador. Mas aí é aquela coisa, você acha que um abraço resolve, e até para ele deve ter esse valor desse abraço, porque ele também hoje em dia está sem mandato, né? Não todo mundo que abraça ele não, né? Sim, com certeza. E eu acho assim, todos nós temos direitos de ir e vir. Então, sempre que já encontrei ele algumas vezes, cumprimentei normal, conversei normal, não há nenhuma briga, nenhuma rixa, nada disso. As pessoas costumam perguntar, você é brigado com o Picarelli? Né, tal. Não sou brigado com o Picarelli e não sou brigado com a Magali. Somos colegas, às vezes quando se encontramos, tratamos todo mundo bem. E outra, se passou tanto tempo junto, sim, né? Não precisa. Claro. Foram 12 anos. 12 anos, não são 12 dias. Última pergunta, essa também é difícil. E as Moreninhas, você é a favor dali virar uma cidade? Seria bom ter uma subprefeitura na região? O que fazer para as Moreninhas ficarem menos isoladas? Claro que tem uma nova entrada para as Moreninhas, está sendo feita e tal, mas é um bairro que tem um carinho muito grande, né? O Campo Grandense tem um carinho muito grande.
e muitas necessidades. Vai surgindo outros bairros, como Nova Jerusalém e tudo mais, né? Na verdade, as Moreninhas é um bairro onde ele elege, se quiser, uns 5 vereadores, uns 3 a 4 deputados estaduais, se quiser, ele elege até um senador, eu acho que elege até uns 2 deputados federais, se quiser. Por isso, eu acho que a Moreninha sempre vai ser de Campo Grande. Então, eu acho que não vai tirar as Moreninhas, desligar. Não tem como. Eu acho que tem que continuar como está. A Moreninha é de Campo Grande. E Campo Grande é das Moreninhas. Eu acho, a minha opinião. Qual que é a diferença das Moreninhas em relação ao resto da cidade? A diferença é que a Moreninha tem tudo. A Moreninha tem tudo. Né? Tem banco. Ela tem o charme de cidade. Sim. Muitas pessoas não saem lá da Moreninha para ir no centro da cidade. Elas ficam só ali naquele reduto. E a atmosfera? Essa atmosfera diferente, de reverência? Olha, até a feira de lá é diferente das outras, né? É diferente. Eu acho que ainda o que falta nas Moreninhas é só um shopping. Colocou um shopping nas Moreninhas, fechou. As Moreninhas continuam sendo de Campo Grande. Entendi. Obrigado, meu querido. Muito Valeu. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos do MS em Dia. É isso? Isso. Quero agradecer imensamente ao carinho de todos e sempre que quiserem, estaremos aqui disposto a vir dar uma entrevista assim tão dinâmica, tão à vontade como esta. Sucesso para você, que Deus abençoe a todos os seus telespectadores, em especial você. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem as entrevistas completas, os cortes e também tem muita coisa no Facebook e no Instagram do MS Dia. Até a próxima.